Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a personalização aqui do carrossel, né? Principalmente com relação à largura e à altura, tá? Pessoal, com relação à largura é muito simples, tá? Vou mostrar aqui que por enquanto ela está ocupando 100% de largura, né? Nós poderíamos vir aqui e mexer direto na largura do carrossel, mas isso não é o ideal. O que a gente pode fazer, pessoal, para facilitar um pouco a vida é colocar tudo isso aqui dentro de um container, tá? Dentro de um container ali com linhas e colunas, né, se for o caso. Então a gente vai criar aqui, ó, no caso, um container, né? Eu vou pegar a div aqui de fechamento do container, tá? Vou colocar todo o meu carrossel dentro desse container. Vou formatar aqui. Ó, com isso, ele já diminui aqui a largura, né? A largura vai ser aquelas larguras padrão do container em cada ponto de quebra, né? E já fica centralizado. Então, melhor do que a gente mexer diretamente na largura do carrossel, tá? É colocando ele dentro de um container. Então, aqui ele vai diminuindo, né, nos pontos de quebra. Vocês veem que até quando ele muda aqui ali para a barra de navegação expandida ou colapsada, é o momento também que muda aí o tamanho do container, certo? Então, para trabalhar com a largura dele, essa é a forma ideal. Para trabalhar com a altura, pessoal, aí é um pouquinho mais complicado, nada do outro mundo, mas a gente vai precisar, né? Não vai dar para fazer isso simplesmente com o Bootstrap. A gente vai ter que criar algum CSS, tá? Bom, como que eu controlo a altura, pessoal? A gente pode controlar a altura mudando aqui, né, a altura dessa classe Carrossel Inner, tá? Porque ela é a classe que está em volta, né, de todos os nossos elementos aí, de todas as nossas imagens. Então eu posso vir aqui e aqui eu vou adicionar, ó, style, tá? Isso pode ser um código CSS que você vai colocar em outro lugar e aí você coloca a classe aqui, ou você pode colocar o CSS inline, né, usando a tag style. Aí vai dar preferência de vocês. Então aqui eu vou colocar style, altura, e eu vou colocar alguma altura, tá? Eu vou dar altura, né? A unidade de altura em EM, tá? Vou colocar aqui 20 em, que eu acho que é um tamanho razoável, mais ou menos, tá? EM, ela é relativa ao tamanho aí da fonte, né? Das linhas do nosso, da nossa página. Então, com isso, o EM ele funciona um pouquinho melhor na hora, né, do zoom, esse tipo de coisa. Porque se eu colocasse aqui, por exemplo, lá 50%, né, a gente está falando em 50% do tamanho dos elementos. Então, a gente não tem, né, um controle tão grande. Ou 50, por exemplo, VH, né, 50% do tamanho da página. Vocês veem que o zoom também não funciona tão bem, né? Se mantém. A única coisa que ele está tá mudando aqui, ele está vindo para baixo. Quando eu dou zoom, o navbar cresce e ele vem para baixo. Mas a imagem mesmo não muda de tamanho. Com EM, a gente não tem esse problema. Como ele é relativo ao tamanho da fonte e o tamanho da fonte está mudando por causa do zoom, né? Ele também muda de tamanho junto, ó. Ele cresce, tá? Então acho que fica um pouquinho melhor. Vou deixar o zoom aqui em 125 para facilitar a visualização. Acabei diminuindo o zoom aqui também. Então tá aqui. 20, bom, por enquanto, bom, vamos aumentar um pouquinho. Vamos botar aqui 30. Ó, tá um pouquinho maior, tá? Então, com isso a gente já consegue controlar a altura, tá? Atribuindo, e é legal também porque assim a gente deixa uma altura fixa, né? A gente não tem altura para cada imagem. Então, se eu tiver algum conteúdo aqui embaixo, esse conteúdo não vai ficar pulando conforme as imagens mudam, tá? Também ajuda bastante. Só que, como vocês estão vendo, né, a gente tem um probleminha aqui, porque as imagens não estão sendo exibidas corretamente. A gente não tem tanto controle, né, sobre o aspecto da imagem, tá? Como a altura diminuiu, a largura também deveria diminuir para a imagem ser exibida corretamente, tá? Isso não está acontecendo. Pessoal, assim, num cenário
ideal, talvez, nós já criaríamos imagens, né, com um aspect ratio, né, a razão entre a altura e a largura, já ideal para usar no nosso carrossel. Aqui, como a gente pegou imagens aí da internet, né, cada uma tem o seu tamanho, o seu aspect ratio, a gente pode usar aí alguns artifícios que eu vou mostrar para vocês para padronizar a exibição dessas imagens. Mas para fazer isso, pessoal, a gente não vai poder usar esse elemento IMG, que a gente não tem tanto controle sobre ele, tá? O ideal aqui para a gente poder fazer esse controle é colocar essas imagens como imagens de fundo, imagens de background, porque assim a gente consegue controlar melhor a posição e a forma como essas imagens são exibidas, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, pessoal, a gente vai começar tirando aqui as imagens, tá? Vou tirar a imagem daqui, vou tirar essa imagem daqui e vou tirar essa imagem daqui. O que que sobra? Não sobra nada. O carrossel está aqui, mas não tem nada sendo exibido, tá? E agora, como que eu vou exibir essas imagens, pessoal? Eu vou exibir elas colocando elas no fundo, né, como imagem de fundo dessas divs. Como que eu faço isso? Usando novamente, né, CSS. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar style, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, background image, tá? Aí eu colocar o URL e aí o endereço, img barra produto 1. Será que já resolveu? Ó, tô aqui no produto 1 e a imagem ainda não está sendo exibida. Por que será? Vamos vir aqui ó, no inspetor de elementos, vou abrir aqui o carrossel inner, vou vir aqui na div e olha o que está acontecendo. Quando eu seleciono aqui o carrossel inner, aparece, né, toda essa área aí do centro da página que representa esse elemento. Quando eu venho no item, não aparece nada. Por quê? Esse item não tem nenhuma largura, nenhuma altura, tá? Provavelmente se a gente vier aqui em computado, né, vocês vão ver que aqui que a largura, que a altura deve estar, né? No caso a largura está até 100%, mas a altura está zero. Então nós temos que colocar, né, alguma altura para esse elemento. Como que a gente faz isso? A gente pode usar aqui a classe H100. Vamos ver se isso resolve. Vou colocar então aqui no item a classe H100. E ó, agora sim, a gente já tem o elemento, né, sendo exibido e com isso a imagem de fundo. Tá? Vamos fazer a mesma coisa então aqui para os próximos elementos. Tá? A gente ainda tem que fazer algumas modificações, mas com isso pelo menos a gente já resolve essa questão. Vou colocar aqui também o style e vou colocar, né, aqui cada um dos produtos. Pessoal, isso aqui vale sempre que vocês forem usar imagem, tá? Muitas vezes o ideal não é usar o elemento IMG. Às vezes é melhor a gente usar uma imagem de fundo para uma div, como a gente está fazendo aqui, do que o elemento IMG, porque isso facilita um pouco o controle aí da imagem. A gente pode colocar filtros em cima da imagem, tem vários recursos que a gente pode usar, né, nas imagens de fundo aí do CSS, que com IMG não dá para fazer, tá? Vamos ver como é que ficou? Então, ó, a gente ainda tem aqui as imagens, mas elas estão sendo exibidas, né, fora aí de proporção. A gente tem que mudar a escala delas agora para elas serem exibidas por completo. Como que nós faremos isso? Pessoal, eu vou abrir aqui no Google, vou colocar aqui, ó, CSS Background Image, já tinha até pesquisado, ó, Cover, tá? Na verdade, o que a gente precisa ver aqui é o Background Size. Cover é um dos possíveis valores para essa propriedade. O que é isso, pessoal? Background Size define o tamanho da imagem de fundo que está sendo exibida, tá? E aqui existem dois valores que nos interessam bastante, cover e contain. Tá? O que são esses dois valores? Quando eu coloco cover, pessoal, o CSS vai tentar mudar o tamanho dessa imagem para que essa imagem cubra todo o elemento. Tá? Quando eu coloco contain, ele vai mudar essa imagem para que toda a imagem caiba dentro do elemento, sem mudar o aspecto da imagem. Vamos ver como isso funciona? Então, eu vou vir aqui, ó, no caso da primeira imagem, vou colocar aqui, ó, background size,
Vou começar com o cover, para vocês verem. Vou colocar o cover aqui. Vou vir aqui na imagem 1, ó. Opa. E a imagem está cobrindo todo o elemento. Se eu colocar contém, vamos ver o que muda. Agora, o elemento tem que conter toda a imagem. Toda a imagem tem que ser exibida dentro do elemento. Olha o que acontece. Agora eu tenho a imagem inteira, só que ela está sendo exibida 2 vezes. Está repetindo, tá? Por que isso? Esse é o padrão para imagens de fundo no CSS, tá? Elas serem exibidas de forma repetida, tá? Normalmente a gente vai ter um padrão. Então, se cabe a imagem e na largura cabem 2, vai mostrar a imagem 2 vezes. Como que eu faço para não repetir? Nós temos também, né, uma propriedade aqui, ó, background repeat. E aí nós colocamos o valor no repeat, sem repetição. Com isso, ó, está sendo exibido uma vez só, tá? Porém, temos agora um último problema, que ela não está bem alinhada, ela está fora de posição. Como que nós corrigimos isso? Com outra propriedade do CSS, background position, tá? E aqui a gente pode usar o valor center. Com isso, ela vai ser centralizada horizontal e verticalmente. Então, ó, tá aqui, do jeitinho certo, né? Sendo exibida por completo e sem deformações. Então é isso que a gente vai ter que colocar, né, em cada uma dessas divs. Tudo bem? Mas a gente pode facilitar um pouquinho a vida. A gente não precisa usar, né, todas essas propriedades e valores. O CSS, pessoal, como vocês já devem saber, ele tem, né, algumas propriedades que são atalhos, tá? No caso, a gente tem aqui o size, repeat, position, todas essas que a gente usou, mas a gente pode criar atalhos, né, para todas essas propriedades usando a propriedade background, tá? Quando eu uso background, eu posso colocar a cor, a imagem, a posição, o tamanho, tudo em uma única propriedade. Todos esses valores numa única propriedade, tá? Tem uma ordem correta para você inserir, essa ordem está sendo exibida aqui, tá? Então vamos fazer lá. No caso, a gente não tem cor, mas a gente tem o endereço da imagem, a gente tem a posição, né, que vai ser center, a gente tem o tamanho, que é o contain, e a gente tem o repeat, que é o no repeat. Origem, clip, attachment, a gente não tem. Então esses a gente não coloca. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vou fazer isso aqui para o produto 2. Então aqui eu não vou ter o background image, eu vou ter só background. Bom, a primeira é color, eu não tenho color. A segunda é o endereço da imagem, eu tenho já o endereço aqui. A terceira é a posição. Então aqui depois do endereço da imagem eu vou colocar a posição, é center, certo? Depois da posição, aqui ó, eu tenho barra, o tamanho. Qual que vai ser meu tamanho? É barra, tamanho é contain, igual está aqui em cima, certo? E a próxima é o repeat. No caso, repeat é no repeat. Com isso aqui, pessoal, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com todas essas propriedades ali em cima. Vamos ver o resultado? Opa! Vou vir aqui, ó, primeira imagem e a segunda imagem sendo exibidas direitinho, tá? Então, vamos pegar isso aqui, que a gente fez para a segunda imagem, vou colar aqui para a primeira, né? Só vou trocar o endereço da imagem, produto 2 para produto 1. E aqui, produto 3. Certo? Ó, então agora eu tenho as 3 imagens sendo exibidas corretamente. Certo, pessoal? Com isso, então a gente conclui essa personalização do tamanho do nosso carrossel, tá? Pessoal, para essa aula eu vou parar aqui. E o que eu vou pedir de exercício para vocês? Facilitar um pouquinho a vida, tá? O exercício que vocês têm que fazer para essa aula é me entregar esse código aqui, tá? O código que a gente desenvolveu aí durante esses 2 vídeos, vocês vão me enviar lá através do ECAD, né? No caso dos meus alunos. Tudo bem? Então, façam isso aí.
Lógico, vocês não vão usar essas mesmas imagens, vão ter as imagens de vocês vão me enviar o arquivo HTML, né, com as imagens compactadas, a paginazinha aí funcionando corretamente. Se quiserem personalizar de qualquer outra forma, tá? Desde que esteja tudo funcionando, não tem o menor problema. Tudo bem? Então é isso, esse é o exercício. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição aí, tá bom? Até a próxima aula.